confiando e acreditando e querendo muito estar parabenizando vocês no próximo ano com o cargo de vocês, porque vocês são pessoas muito dedicadas. Eu gosto muito de estar com vocês. Eu desejo que todos estejam muito bem, ok? Hoje a gente vai falar sobre o Currículo Paulista e BNCC e vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. E aí, como de costume, eu vou apresentando, e se vocês tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão, coloquem no chat, aproveita para perguntar, aproveita para errar, que é para acertar no dia do concurso, tá bom? Legislação é assim mesmo, às vezes a gente tem que bater 1, 2, 3 vezes a leitura. Fiquem tranquilos para perguntar, tá bom? Muito boa noite, vamos lá à nossa aula. Eu acredito que as pessoas que tiverem que entrar vão entrando devagarinho. E aí, como a Pro disse, a gente vai falar sobre o Currículo Paulista e a BNCC, né? A BNCC, como vocês sabem, é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento de todos os estudantes brasileiros de educação básica. Seu objetivo é garantir uma educação equitativa e de qualidade, alinhando-se com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação, que é o MEC. O que esta frase quer dizer? Que nós temos um mínimo necessário a ser apresentado de conteúdo em cada uma das disciplinas apresentadas no Brasil inteiro. Então, ele vai normatizar, ou seja, ele vai organizar o que é o mínimo a todos os alunos estarem aprendendo. Então, a pessoa que vem lá do Mato Grosso do Sul para São Paulo, ela sabe em qual área de habilidade, em qual momento nós estamos da formação. Não existe diferença no que é dado basicamente. O que vai diferenciar é o currículo, né? E o currículo, ele tem que atender a uma contextualização, uma regionalidade, né? A necessidade específica da onde ele está sendo apresentado. Então, a BNCC é o conteúdo mínimo. Não significa que você não possa ir além do que está ali. Então, dependendo da região, os professores conseguem avançar em profundidade, em quantidade, né? Em qualidade até. Mas o básico de cada uma das disciplinas precisa ser atendido, independente das vulnerabilidades e das diferenças regionais. O que vai mudar é o currículo. E aí sim é onde a gente fala que ele pode ampliar, pode, né? Às vezes, dentro de uma mesma escola, tem uma sala que você consegue ser mais profundo nas suas explicações, e em outra que você precisa ser mais raso, mas aquele mínimo tem que ser apresentado. E aí, o que isso quer buscar? Quer buscar uma equidade de formação entre os alunos das diversas regiões do Brasil, né? Com a mesma qualidade. Então, eu não posso ser aquém, né? Não posso fazer menos do que a BNCC pede. E aí, o currículo, como a professora já falou, né? É uma adaptação estadual do que vai ser apresentado pela BNCC, né? Entendendo aí as especificidades do estado de São Paulo, contemplando as demandas regionais que existem dentro do nosso estado, as políticas locais. A gente sabe que nós estamos em regiões mais urbanas, no entanto, mesmo dentro do estado de São Paulo, nós temos as periferias, as partes mais próximas, inclusive, de assentamentos quilombolas, como é o caso de Parelheiros para o lado de cá e para o lado de Cotia também, né? Os assentamentos que nós temos para lá. Então, a gente tem que atender com o mínimo necessário de cada uma das matérias, respeitando as pessoas que estarão absorvendo este conteúdo, contextualizando para essas situações. Aqui o currículo de São Paulo ele é mais voltado ao atendimento profissionalizante dentro das perspectivas urbanas, né? Então, a gente tem que atender as estruturas e as competências gerais da BNCC, deixando bem claro aí para vocês, quem ainda não entendeu, né, o que é a diferença entre habilidade e competência, né?
A gente vai bater ainda em cima disso. A competência é aquela aptidão combinada com conhecimento teórico, né? São as atitudes, valores, como resolver um problema, né? Como alcançar um resultado. Isso são competências. E habilidades é a capacidade técnica, né? A aptidão de realizar uma tarefa. São coisas diferentes e a gente vai aprofundando aí durante as nossas explicações. A BNCC, ela se baseia em habilidades e competências. Isso já debatido lá atrás por Perrenot, né? A gente continua dentro dessa característica. Então, eu tenho várias habilidades demonstradas com graus diferentes de dificuldade em cada uma das áreas dos conteúdos, né? Que eu quero acessar essas competências, né? Essa combinação, esse conjunto de aptidões, para que esse conhecimento teórico junto possa estar formando atitudes e valores coerentes para resolver os problemas e alcançar soluções da sociedade, que seja aplicado na sociedade, tá bom? Tranquilo até aqui? A Pro já falou, de tempo em tempo eu venho aqui no chat, então não deixe de colocar as suas perguntas, participem, tirem dúvidas. Se você resolveu alguma outra situação, ficou em dúvida, aproveita a aula para perguntar, tá bom? Então, o currículo paulista, né? Qual é a estrutura da BNCC e do currículo paulista? A BNCC ela está organizada tanto para a educação infantil, dentro dos campos de experiências, né? O eu, o nós, os traços, enfim, a gente vai falar mais para baixo. O ensino fundamental e anos iniciais e finais, dentro da sua alfabetização ao longo da vida. Lembrando que quando a gente fala em alfabetização, não é só ler e escrever, é uma alfabetização de conhecimentos. Eu tenho uma alfabetização matemática, eu tenho uma alfabetização científica, eu tenho uma alfabetização histórica, além da oralidade escrita da própria alfabetização. Então, todos esses eixos estão dentro aí do fundamental, que são resgatados, reestruturados dentro do ensino médio, né? Dentro dos seus eixos estruturantes lá, para que eu possa confirmar esses conhecimentos, ampliar as áreas de uso desses conhecimentos através dos itinerários formativos, onde os meus alunos vão estar escolhendo através dos seus projetos de vida, carreiras a serem seguidas, porque faz parte da formação educacional básica o planejamento, a aptidão para o trabalho, tá? Dentro do currículo paulista, a gente tem muito esse empenho do preparo para a vida do trabalho, para que o aluno ele realmente consiga exercer a sua cidadania. O que é essa cidadania, professora? Através do bem social, que é a educação, a alfabetização, o conhecimento letrado, eu consigo ter experiências com o conhecimento histórico, onde eu vou desenvolvendo opiniões, criticidade sobre os papéis sociais e entendo qual é o meu papel social e uso o meu conhecimento em prol de garantir uma melhoria para todos, um bem social para todos, garantir através da educação que a sociedade seja realmente uma sociedade de paz, onde todos têm os seus direitos garantidos. Isso é a cidadania. Meu exercício da minha profissão dentro da sociedade em prol de melhorar o local, o país onde eu estou, né? Aí eu vou ter aí, dentro da BNCC, a estruturação das competências gerais, que são 10 competências essenciais para a educação básica. Vou falar delas um pouquinho mais lá na frente, tá bom? As áreas de conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.
E aí, quando cai na banca, eles vão falar assim, ó, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, porque a cultura digital, competência número 5 aí da BNCC, ela perpassa todas as áreas de conhecimento, ok? Então, é sempre suas tecnologias. O currículo paulista, ele vai seguir a BNCC, mas o que ele traz? Diretrizes adicionais. Como a Pro sempre fala, as diretrizes são caminhos, né? Caminhos mais voltados às necessidades educacionais do estado de São Paulo, que é o estado mais urbano, um estado mais cheio de fábricas, um estado mais cheio de comércio, um estado que recebe primeiro a tecnologia, né? Então, essas pessoas que estão sendo preparadas para o exercício da cidadania precisam também serem orientadas a este uso de todo esse potencial que é o carro-chefe de São Paulo, né? É o estado que mais tem desenvolvimento, né? A gente sabe também que mais arrecada valores. O estado de São Paulo é a segunda maior renda per capita, só perde para a arrecadação da federação, que é de todos os estados, depois vem o estado de São Paulo e depois a prefeitura de São Paulo, que já tem arrecadação maior do que o estado do Rio de janeiro. Então, o currículo ele tem que condizer com essa pessoa que faz parte da locomotiva do país, né? A ampliação dos conteúdos para atender às especificidades regionais, é o que a professora falou. A gente tem uma gama de informações muito mais rápidas e eu preciso preparar esse aluno com maior amplitude. Eu tenho a BNCC, que é um conteúdo básico de cada uma das matérias, mas eu tenho uma amplitude de trabalho que seria a minha contextualização, a minha regionalização, que é o currículo de São Paulo, tá? Focando nas habilidades socioemocionais alinhadas às necessidades dos estudantes paulistas. Então, que habilidades socioemocionais seriam isso? Fraternidade, empatia, resiliência, ou seja, aguentar o tranco que uma hora a gente ganha, outra hora a gente perde, mas vamos continuar, né, trabalhar com esse fortalecimento contra frustrações, são focos que ajudam a uma cidade onde o bombardeio de informações pode trazer certa frustração aos nossos adolescentes e que precisam estar alinhadas aí com o trabalho educacional, permitindo que este aluno se estruture como um todo, tá bom? A integração com políticas públicas do Estado, como o programa Inova Educação, que são as matérias voltadas aí aos itinerários de profissionalização. Eu tenho as matérias de prática de física, as práticas de química, as aulas de orientação educacional, né, que são programas do Inova. Então, a gente tem lá, então, o nosso currículo, né, da BNCC, com as 10 competências gerais de educação básica, né? Então, o currículo, ele mantém essas 10 competências gerais, que incluem habilidades socioemocionais. E aí, que competências seriam essas? Conhecimento, pensamento científico e crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Vou explicar um a um mais para frente, tá? Então, fiquem tranquilos. A BNCC vai fazer o quê? Ela organiza o ensino fundamental por áreas de conhecimento e habilidades. O currículo ele vai ampliar essas áreas para o currículo paulista, né? Que é o que a professora falou até agora. Considerando as experiências que a gente tem em São Paulo, as informações não verbais, as informações que vêm da sociedade paulista.
que é muito dinâmica, né? A BNCC propõe um novo ensino com a formação de itinerários formativos, pode ser um itinerário dentro da área de linguagens, pode ser um itinerário dentro da área de exatas, e agora a gente também tem os itinerários técnicos. Algumas escolas têm farmácia, outras têm compras, outras têm vendas, administração de empresa, desenvolvimento de sistema, são alguns dos itinerários formativos que se vê dentro do currículo paulista. Diferente de alguns itinerários que são feitos em regiões que nem, por exemplo, lugares ribeirinhos. Então, eu tenho itinerários sobre marés, sobre pescaria, sobre como lidar com essas situações, são voltadas, então, o currículo acaba se contextualizando com a região. Aqui em São Paulo, a gente adota os itinerários formativos com foco em empreendedorismo e tecnologia, né? Então, o administrador, a logística, o desenvolvimento de sistemas são itinerários mais comuns dentro de São Paulo. Na BNCC, Na BNCC, a gente vai enfatizar metodologias ativas e o ensino por competências. Então, repetindo, o que são essas competências, né, gente? As competências, elas vão combinar essa aptidão, essa habilidade com conhecimento teórico, trazendo aí mudanças de atitudes e valores para que assim consiga resolver e alcançar os resultados. É isso que a BNCC quer, que a pessoa consiga pegar essas habilidades, esse conjunto de habilidades e desenvolver soluções, tá? O currículo paulista, ele vai fazer o quê? Completando a BNCC, ele implementa, né? Implementar é fazer acontecer. Implantar é quando eu coloquei a BNCC, eu implantei algo. Implemento, eu dou recursos, metodologias, eu vou mudando cursos, formação continuada, né? Através do quê? Do programa Inova, que vai estar trabalhando o projeto de vida, que vai estar trabalhando orientação de estudo em matemática, orientação de estudo em português, nivelamento, né? Para desenvolver, então, um ensino mais dinâmico, ok? E aí a gente entra também dentro de todo um processo que são as escolas de período de educação integral, que são as PEIs, né? A gente trabalha, inclusive, a tutoria do aluno, a escolha, né, de carreiras. Então, a gente tem, dentro das escolas PEI do estado de São Paulo, a gente tem o trabalho de tutoria, onde o professor, né, ele é escolhido pelos alunos, cada 10 alunos, mais ou menos, fica com um tutor, e ele vai estar ensinando como o aluno pode estudar, como o aluno vai montar uma agenda, como ele deve grifar um texto, quais são as formas de fazer um mapa de estudo, um mapa mental, que áreas que você mais tem aptidão, que você mais gosta, o que você tem feito para complementar esse estudo no segmento que você escolheu de itinerário. Então, o trabalho de tutoria é muito importante, que é feito nas PEIs. Aqui, tranquilo, gente? Alguma pergunta? Posso continuar? Não? Pode botar aí no chat quem tiver alguma dúvida, tá bom? Então, o currículo paulista, né, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a implementação, ou seja, ele vai buscar, né, formas de fazer realmente a BNCC acontecer. Então, como é que ele funciona na prática, né? O professor, você que é do cargo, você que vai estar lá na banca, você precisa compreender que é essencial conhecer a estrutura da BNCC, né? E como é que ela vai influenciar a formação desses conteúdos, né? Então, o alinhamento com os planos de aula e a BNCC, o currículo paulista. Então, eu tenho habilidades que elas vão ser trabalhadas transversalmente nas áreas. Então, eu tenho que compreender que eu vou estar desenvolvendo uma habilidade dentro, por exemplo, dentro da área de língua portuguesa. Eu estou desenvolvendo a habilidade leitora. Essa habilidade leitora, ela vai ser necessária para a história, vai ser necessária para ensinar álgebra e matemática, vai ser necessária para ensinar geografia. Então, essas outras matérias precisarão montar os seus planos de aula, lembrando que em algum momento eu vou ter que exercitar a leitura com o meu aluno.
né? Então, elas acabam se alinhando dentro dos planos de aula. Usar metodologias ativas para a aprendizagem, né? Então, eu vou estar sempre trabalhando com projetos, né? E o ensino híbrido. Por que é o ensino híbrido? Eu vou dar uma atividade, eu vou fazer uma aula invertida, eu vou dar um projeto, o aluno vai ter uma questão problema e que ele precisa estar desenvolvendo lá com o grupo dele, né, numa área, num momento que não seja exatamente com o professor, pode ser um momento em casa, ou um momento exponencial, e que ele vai estar trazendo essa explicação, essa resolução para dentro de sala de aula. Então, hoje, a gente busca muito essa compreensão do aluno de que existem situações, problemas, e o que está sendo ensinado precisa ser usado na sala de aula. Então, na banca, quando sair uma pergunta, a VUNESP gosta muito de cobrar a interpretação de você, candidato. Então, ele pode colocar uma situação, problema, onde ele queira entender se você, candidato, percebe qual é o papel dessas metodologias ativas. Que tipo de metodologias ativas vão facilitar essa compreensão? Todas aquelas onde o aluno põe a mão na massa. Pôr a mão na massa, inclusive, hoje é um jargão utilizado dentro da educação. O que é isso? Nada mais é do que resolver situações, problemas. Como você vai resolver? Se você vai buscar conhecimento pronto, se você vai desenvolver conhecimento, se você... Então, assim, na verdade, o professor hoje, ele é um facilitador, ele é um indivíduo que vai ajudar a construir oportunidades para todos desenvolverem a sua educação. E isso que é colocar a nossa BNCC, nosso currículo paulista em prática, tá bom? A formação, a avaliação desse currículo, ela é focada exatamente nisso. Se o aluno desenvolveu essa competência, ele conseguiu ter esse conhecimento teórico, no qual ele pega informações de geografia, de história, de sociologia, as informações necessárias para que eu resolva uma situação, problema. Então, ao longo do processo educativo, ele desenvolveu conhecimento. Ou seja, ele aprendeu a aprender, ele aprendeu a fazer e ele aprendeu a usar, a ser aquilo, buscando, então, uma melhoria social. Ele está aplicando o conhecimento. Isso é currículo paulista, tá bom? E aí, claro, buscando a integração das áreas de conhecimento, promovendo aí um conhecimento mais significativo. Eu não vejo matemática o que não se aplica com física, que não se aplica com biologia, que não se aplica com português. Então, eu vou lá ver em filosofia, eu vou ver Descartes, com todas as suas correntes de entendimento de mundo e de espaço. Então, vou pegar aquelas ideias do Descartes, vou para a matemática, vou trabalhar planos cartesianos. Com esse plano cartesiano, eu vou fazer a curvatura lá de uma rampa de skate com o meu aluno, onde ele vai construir. Então, em artes, eu já estou usando essa questão da construção, da habilidade maker do meu aluno. E aí, a utilização daquilo para um bem comum, que seria o lazer. Então, às vezes, um hall montado no pátio da escola para que os alunos possam utilizar. E aí, claro, depois de tudo isso, as explicações dos conhecimentos do aluno em cima do que é aquela pista de hall lá de skate que está no meio do pátio. Então, as questões matemáticas, as questões filosóficas que levaram, né, a força centrípeta, que foi trabalhada em física. Então, eu tenho todo um conhecimento abstraído dentro de uma situação. Tranquilo aqui? Um mediador, perfeito, Luciene. O professor acaba sendo aí um mediador, né? Na verdade, ele é um criador de condições para que o aluno se desenvolva. Bom? Ele seria quase que como se diz, um tutor mesmo, né? Eu tenho conhecimento, eu te dou direções onde você vai buscar
desenvolver da melhor forma possível a solução para os problemas que são do seu cotidiano. Então, eu vou falar de sustentabilidade, eu vou falar assim, olha, então nós vamos fazer uma conta de toda a água que cai em cima do telhado da quadra, vamos fazer a captação por uma semana, e a gente vai fazer o entendimento de quanto foi essa captação, quanta água podia ter sido economizada, qual o uso que eu posso fazer disso, e aí eu vou levar esse debate para uma área de ciências, eu vou usar em matemática, enfim. É isso, currículo paulista é essa transversalidade de conhecimento entre as matérias também, tá bom? Então, vamos ver como é que... me mandaram com a resposta feita, não vou nem passar aqui, vou tentar por aqui, que assim vocês só respondem sem saber resposta. Me mandaram um PPT com resposta assinada. O currículo paulista foi elaborado com base na BNCC, e nas especificidades do contexto educacional do Estado de São Paulo. Considerando suas diretrizes e estrutura, analise as seguintes afirmações. 1. O currículo paulista mantém os mesmos direitos de aprendizado estabelecidos na BNCC, mas adapta os conteúdos e metodologias para atender às demandas regionais. Vocês acham que está certo ou que está errado? Isso aí, gente. BNCC é única, o currículo é diverso, tá certo? Por que o currículo é diverso? Porque o currículo sempre vai, independente se é paulista ou não, o currículo ele sempre vai buscar adaptar as metodologias para atender as demandas regionais. Então, desde o vocabulário que eu uso em diferentes regiões para que eu me faça entender enquanto locutor, quanto à metodologia que melhor se adapta à realidade do meu aluno que eu vou usar naquela região, certo? Então, essa primeira está certíssima. Na 2, as habilidades previstas no currículo paulista são idênticas à da BNCC, sem ajustes ou complementações, gente? Não posso, né? Exatamente, as habilidades do currículo paulista, eles vão ter que buscar o quê? A capacitação técnica, a aptidão de realizar uma tarefa em específica, isso é habilidade da região do estado de São Paulo, certo? Então, eu preciso sim fazer ajustes. Então, essa está errada. Na 3, a implementação do currículo paulista considera a articulação entre os componentes curriculares e a interdisciplinaridade como elementos essenciais. Para eu fazer acontecer, né, para eu implementar o currículo, eu preciso fazer o quê? Os currículos serem articulados, né, entre si, certinha. Muito bem. Na 4, no currículo paulista, as competências socioemocionais são desenvolvidas de forma integrada, valorizando o protagonismo do estudante e a personalização do ensino. Eu acho essa frase assim, uma das melhores, tá? Que diz exatamente o que é o currículo. Quem não tinha entendido, pega bem essa frase aí, tá? Ó, então, deixa eu subir agora um pouquinho, que agora dá para a gente pegar, ó. 1, 3 e 4, a 2 está errada, né? Então, aqui, olha, o currículo paulista, as competências socioemocionais, ou seja, a minha empatia com o outro, né? A minha vontade de vencer, então eu tenho que ser mais resiliente, né? Elas são desenvolvidas juntas. Quando eu te dou uma situação, um problema, que você vai ter que fazer uma tentativa, vai ter a frustração, eu vou ter que repensar, eu vou ter que ter a parceria, a colaboração, né?
que faz parte de competências socioemocionais, eu saber trabalhar em grupo, respeitar, ouvir o outro, né? São demandas exigidas para que realmente o aluno consiga ser protagonista, ele resolver o problema. Eu não vou dar um problema resolvido, ele vai buscar soluções. Os caminhos para o resultado podem ser diversos, mas eu sei que eu vou conseguir um resultado que atenda efetivamente à problemática. Então, ele acaba sendo o quê? Uma personalização para o ensino. Então, um vai fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 4, o outro vai fazer 2 mais 2, que vai dar 4, o outro vai fazer 4 vezes 1, que vai dar 4. Mas o caminho para resolver a estrutura do problema, ele vai ser desenvolvido pelo grupo, através de um projeto, mas que eu chegue numa solução coesa com a problemática apresentada. Tá bom? Então, o número 3, a letrinha C, está certinha. Alguém não entendeu alguma coisa que a Pro falou? Tá tranquilo? Posso continuar? Estão entendendo direitinho o que é currículo? Então tá jóia. Vamos continuar. Então, quais são os marcos legais que embasaram a nossa BNCC, né? Primeiro, a Constituição, né, dizendo lá no artigo 205 ao 210 sobre a igualdade entre as pessoas, direito à educação que todo mundo tem, educação ao longo da vida, que estava lá na Constituição, é de 88, viu? Não é de 19.808, tem um 8 a mais aqui, gente. Então, a Constituição fala que nós todos temos igualdade para aprender, nós temos liberdade, ou seja, liberdade para escolha de filosofias, de como vou aprender. Na minha Constituição diz que a sociedade é uma sociedade voltada para a paz, para a igualdade entre as pessoas, e lá na Constituição também fala sobre o empreendedorismo, a liberdade, né, para empreender, está na Constituição. A LDB, no inciso 4º do seu artigo 9º, fala sobre as competências e diretrizes que são comuns. Os currículos que são diversos. Então, o mínimo necessário, né, BNCC, lá de componente base nacional comum curricular, comum, ou seja, todos os estados têm um básico, e em cima desse básico que são aplicados os currículos, que são essas vivências regionais, essas trocas de experiências em cima dos saberes historicamente apresentados para o aluno e de acordo com a realidade de cada instância dentro do Brasil, né? Então, os currículos são diversos. Lá no artigo 26 da LDB, que determina que os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter essa base comum curricular. Ou seja, para que todas as pessoas que fizeram o ensino básico, educação infantil, fundamental e médio, consigam chegar no final da educação básica com a mesma base, com todo mundo ter aprendido minimamente as mesmas coisas, e claro que, dependendo da região, às vezes um pouco mais ampliado, às vezes um pouco mais básico, mas todo mundo recebeu a mesma quantidade de conteúdos curriculares, tá? Aí, no parecer do Conselho Nacional de Educação e do Conselho de Educação Brasileira, no número 7 de 2010, vai falar sobre a inclusão, a valorização das diferenças, o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural. Então, esse quesito fundamental para que a gente possa construir uma sociedade pacífica e onde há oportunidades para todos, uma sociedade solidária, né? Com uma consciência sobre a igualdade, ela está lá no parecer. Então, para que todo mundo realmente seja atendido nas suas necessidades de forma igualitária, eu tenho as questões da inclusão.
Eu tenho aquelas crianças que são atípicas, mas que também devem de ser preparadas para o mundo do trabalho, dentro das suas limitações, mas que sim, ele se desenvolva podendo garantir para si a sua dignidade social, né? Então, a Lei 13.005 de 2014, esse 10 aí também está mais, tá bom? Promulgou o Plano Nacional de Educação, que reitera as necessidades de estabelecer e implantar mediante pactuação interfederativa. O que quer dizer isso? Essa lei diz que nós teríamos que ter um plano nacional de melhoria de qualidade educacional. Do mesmo jeito que a nossa Constituição Cidadã buscou a qualidade social, eu tenho o Plano Nacional de Educação, que vem buscar uma qualidade educacional. Então, vocês, concurseiros, se eu falar de Constituição, eu vou falar de qualidade social. Se eu falar de Plano Nacional de Educação, eu vou falar de qualidade educacional. Tudo que eu falar de Plano Nacional de Educação, eu vou estar voltada às necessidades de melhoria da entrega do bem social educação. Erradicar a educação, melhorar a alimentação de todo mundo que está lá dentro do plano, melhorar a universalização do atendimento à educação básica, ou seja, eu estar colocando todo mundo que está fora da escola dentro da escola, zerar o número da fila da pré-escola, diminuir em 50% a fila da creche, fazer com que as escolas de educação fundamental aumentem pelo menos 50% do que eram na época de 2014, o número de escolas que faziam atendimento integral do aluno, integral em termos de horas, né? Ele vai ficar lá de 7 ou 9 horas. Por quê? Porque com esse atendimento integral, eu vou ter uma demanda de vulnerabilidade diminuída na sociedade. Eu vou ter uma criança sendo atendida com alimentação, eu vou ter uma criança sendo atendida com qualidade, eu vou ter um projeto de vida sendo feito ali, eu vou ter um desenvolvimento profissional tendo ali, eu vou ter uma tutoria, eu vou ter um professor que vai acompanhar para que ele tenha sucesso. E dentre essas escolas que vão crescer 50% mais do que era, esses 50%, 25% deles deve de ser no fundamental, para a alfabetização, né? O aumento de número de atendimentos no integral de crianças de 4 anos até 10 anos de idade. Esse era o foco do Plano Nacional de Educação, para que essas crianças todas estivessem dentro da escola, sendo atendidas de maneira integral, né? Então, no intuito de melhorar o atendimento, diminuir a vulnerabilidade e fazer uma equidade entre aquele número de pessoas com menos poder aquisitivo e os com maior poder aquisitivo, ambos estarem de forma equitativa, concorrendo igualmente ao bem social que é a educação, recebendo este de forma qualitativa, ou seja, com qualidade, independente da vulnerabilidade. Isso são as metas lá do meu Plano Nacional de Educação. Tranquilo até aqui, gente? Vamos continuar. Então, o currículo paulista, né? Ele tem aí, então, as suas competências que a gente vinha falando até agora, né? Então, que competências são essas? A primeira é do conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento histórico acumulado, né? O que a gente já sabe, fatos históricos, desenvolvimento científico, descobertas físicas, químicas, os debates sociais, filosóficos, o conhecimento mesmo, né? A amplitude desses conhecimentos. Por isso, tão cobrado vocês, concurseiros, matemática, português, para que vocês, enquanto educadores, tenham aí essa competência do conhecimento
de letramento para passar aos seus alunos. Por isso, cobrado português e matemática, em alguns concursos hoje até as áreas de biologia e de física estão sendo cobradas, né? O pensamento científico crítico e criativo. O que é isso? Para que o meu aluno seja incentivado a fazer a investigação, a reflexão, a análise crítica, elaborar hipóteses, testar essas hipóteses nas diferentes áreas, e aí juntar todo este conhecimento, desenvolvendo aí a competência de um pensamento científico, como resolver uma determinada situação. A gente imagina que para fazer coisas muito elaboradas, às vezes coisas muito simples do dia a dia, requerem esses pensamentos científicos, de gravidade, de Roldana, de coisas bem simples. Sem eles, a gente não teria o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje, né? Então, ter um repertório cultural é uma competência muito importante. Qual é? Eu tenho que saber as diversidades culturais, as práticas das produções artísticas, porque aí eu respeito a individualidade da meu ciclo, que é múltiplo, dentro, né, de cada uma das suas expectativas, das suas perspectivas. Se eu tenho repertório cultural, eu vou respeitar as práticas de produção artística, vou entender aí as individualidades de cada cultura para que seja respeitado a diversidade. E aí sim atuar como um cidadão agregador, né, de uma situação, conseguir trabalhar em colaboratividade, em cooperação. Hoje as grandes empresas buscam muito isso, né? Essa aptidão da empatia, de trabalhar em grupos, em saber trabalhar com vários tipos de pessoas diferentes. Para isso eu preciso ter repertório cultural, né? Eu não posso só saber o beabá, eu preciso ter uma amplitude de conhecimentos. E aí, com isto, desenvolver a competência da comunicação. E aí, quando eu falo em comunicação, não é apenas a verbal, oral ou escrita, né? Eu tenho a comunicação artística, eu tenho a comunicação matemática, eu tenho a tecnológica, a digital, eu tenho a verbo visual, que é o Libras, né? Eu tenho a competência da comunicação corporal, então, quando eu me coloco, até para me fazer entender, para que eu perceba, né, essa gesticulação, a entonação de voz que ajude numa comunicação e que todo mundo entenda a problemática ou entenda uma situação. Eu preciso de todas essas formas de comunicação. A questão da competência cultural digital, né, que é o uso com consciência, né, desse um uso significativo, né, para produzir conhecimento, essa cultura digital. Não é apenas para eu brincar no WhatsApp ou no TikTok, né, mas que com o uso da cultura digital eu consiga aí produzir conhecimento. O trabalho e o projeto de vida, né, valorizando as diversidades de saberes culturais, fazer escolhas alinhadas, né, aos seus projetos, tanto pessoais quanto profissionais ou sociais. Eu preciso ter um trabalho na competência do projeto de vida. Então, eu não estudo apenas por estudar, eu tenho que fazer algumas escolhas que vão me ajudar no desenvolvimento do que eu planejo, do que eu espelho, do que eu projeto, tanto profissional quanto pessoalmente, quanto dentro da sociedade onde eu estou. Então, precisa ter o desenvolvimento desta competência. Uma competência importantíssima da argumentação, que é formular, defender as suas ideias, né, as suas informações com bases confiáveis, né, não é um achismo. A forma como você se coloca, o convencimento em cima do que você acredita, né? Isso é importante em qualquer área, é uma competência impreterível para qualquer área,
Você saber vender o que você está fazendo, vender o seu próprio currículo, apresentar uma ideia, vocês apresentar uma aula, fazer-se compreender. Então, a da argumentação, acho que é uma das competências que rege. Bom, elas todas, elas estão uma dentro da outra, né? A competência do autoconhecimento, né? Então, o que eu vou ter que estar fazendo? Eu vou ter que reconhecer, cuidar da minha própria saúde, tanto física quanto emocional, para reconhecer também as necessidades e respeitar as necessidades do próximo, né? Valorizando aí uma diversidade. Então, a competência do autoconhecimento, ela perpassa-te não só me conhecer, mas sim pela responsabilidade social. Quando eu me conheço, quando eu cuido de mim, quando eu cuido das minhas questões físicas, eu enxergo e entendo que existe também essa necessidade de respeito no próximo, né? Que eu preciso valorizar o que o outro também sente, ou o que o outro tem de necessidade, e para que a gente conviva junto. E isso, então, todas as áreas, né? Lá o campo de conhecimento da educação infantil fala muito disso, né? O eu, o outro e o nós. Se eu não me conheço, eu não respeito o outro, eu não consigo conviver, eu não tenho nós, né? A empatia e a cooperação. A empatia e a cooperação são necessários para se resolver conflitos. Hoje, dentro de qualquer cooperativa, de qualquer escritório, startup, multinacionais, é necessário resolver conflitos. Quem consegue ter esta habilidade, esta competência, com certeza ela acaba se destacando, né? Por quê? Porque eu vou exercitar a empatia, eu vou exercitar o respeito pelas necessidades emocionais do outro, né? Ali no autoconhecimento, se eu tenho esse autoconhecimento, eu aprendo a lidar com a pressão, né? Nota, horário, falar o não, respeitar horário, respeitar proibições, né? Que a gente começa lá na educação infantil, mas que a gente tem muitos adultos que não conseguem trabalhar com pressão, com horário, com data, com muita demanda. Então, isso é importante, e aí eu aprendo a trabalhar com a cooperação, que eu vou enxergar tudo isso, eu vou enxergar essa diversidade também, e aí eu vou conseguir resolver conflitos. Né? E, por fim, a da responsabilidade e a de cidadania, que é o agir coletivamente, ter flexibilidade, aceitar que outras opiniões podem completar a sua, não que a sua seja unânime, né? Ter resiliência para aceitar que a sua opinião não era a melhor, né? Ter determinação para buscar mais conhecimento e conseguir agir coletivamente. Isso é responsabilidade e cidadania. Tá? Então, essas são as 10 competências, ou seja, são um conjunto de habilidades. Dentro de cada uma dessas competências, eu preciso ter um conjunto de habilidades para que eu possa realmente estar desenvolvendo aí essas resoluções, né? Então, dentro de cada uma dessas competências, eu preciso ter aí um punhado de conhecimento teórico para que eu desenvolva atitudes, valores e consiga resolver e alcançar os resultados efetivos. O que a VUNESP vai cobrar de você no concurso? A compreensão disso, porque não vai cair exatamente assim. A competência tal, tal, tal faz parte? Não, vai cair assim. Dentro da competência de conhecimento, e aí algumas alternativas que estejam elencadas e que você compreenda o que foi essa competência. Tranquilo? Alguma pergunta daqui, gente? Posso continuar? Então, bora lá. Então, aqui, ó, tem a explicação de cada uma dessas competências que a Pro acabou de fazer, tá bom? Acho legal depois vocês darem uma lida, buscar aí, então, a forma que cada um individualmente tem de guardar, né?
qual a palavra-chave para cada um aí. Então, é bom sempre dar uma lida, que individualmente cada um tem a sua competência de educação aí, né? Já dizia Gardner, né? São inteligências múltiplas, tem gente que prefere escrever, outros anotarem, outros gravarem, então por isso que a gente sempre coloca uma parte aí para vocês fazerem uma leitura individualizada, mas essa parte aqui está explicando essa que a Pro acabou de explicar aqui em cima, tá bom? E aí, então, a gente vai treinar isso que a gente falou até aqui. Tem pergunta, gente, antes de qualquer coisa? Na Base Nacional Comum Curricular, determina que, ao longo da educação básica, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais da educação básica, que pretendem assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento a assimilação dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo de sua história. B, a memorização dos conteúdos selecionados pela Base Nacional Comum, organizada pelos entes públicos federados. C, o acúmulo de informações selecionadas pelos docentes, tanto pelo meio virtual quanto pelo meio presencial. D, uma formação humana integral que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E através do disciplinamento coletivo social dos estudantes. O que vocês acham? Essas 10 competências que nós falamos, no resultado do processo dela, vai desenvolver o quê? Todo mundo foi de D? Ninguém escolheu outra letrinha? Vocês estão certinhos, tá bom, gente? Então, sim, letrinha D. E se a gente, de qualquer forma, não tivesse compreendido que essas 10 competências querem buscar esse humano aí desenvolvido integralmente, né, para que ele faça parte aí da construção de uma sociedade mais justa e democrática, tem umas palavrinhas aqui que ajudariam, tá bom? Aí, ó, assimilação, assimilar não é desenvolver competência, nem habilidade, né? Eu assimilar por assimilar, eu não desenvolvi nada, eu só memorizei, quase que é dar na mesma, né? Então, memorizar conteúdos não significa que eu saiba utilizá-los. Eu não desenvolvi ainda a competência de uso. Acúmulo de informações, eu caio na mesma situação, né? Eu vou acumular um monte de coisas, mas eu não sei usar. É que nem quando a gente fala que aquele professor, ele sabe muito, mas não sabe explicar. É a mesma coisa que ele acumulou informações, mas não desenvolveu a competência de multiplicar, né? De ser um multiplicador de informações. Na D, a partir do momento que eu desenvolvi conhecimento, valorização, cultura digital, uma série de coisas, eu vou ter realmente a formação humana integral, visando aí uma sociedade mais justa e democrática, que está certa a nossa resposta. E na E, através do disciplinamento coletivo. Disciplinamento me dá até um pouco de arrepio, que me parece assim, que eu normatizei, que eu não vou aceitar o diferente, porque eu disciplinei, eu igualei todo mundo da mesma caixinha. Então, não, né? Então, vocês estão sempre muito afiados, porque vocês são dedicados. Parabéns, é isso aí. Então, o currículo paulista e a BNCC, então a estrutura da BNCC, como ela se apresenta, né? A BNCC, ela está estruturada de modo a explicar as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a educação básica e em cada etapa da escolaridade. Então, educação infantil, os direitos da aprendizagem, os campos de experiências, né? E aí a gente vai ter lá
Os objetivos das aprendizagens a serem atingidas de 0 a 1 ano e 6, de 1 ano e 7 até 3 anos, de 4 e 5 anos. Eu tenho graus, níveis de dificuldades dentro desses campos de experiências que são aplicados. Lá no ensino fundamental, eu vou ter áreas de conhecimento para desenvolver as competências específicas de cada área, né? Então, linguagem matemática, linguagem científica, oralidade e verbalidade, linguagem corporal, linguagem tecnológica, cada área tem a sua competência, né? E aí eu tenho os componentes que fazem cada uma dessas áreas e as competências específicas de cada um desses componentes, para que juntas eu consiga também estar desenvolvendo as competências emocionais. Eu tenho lá a turma dos anos iniciais, que vai ter as unidades temáticas a serem desenvolvidas. Dentro das unidades temáticas, eu tenho os objetivos desses conhecimentos e as habilidades a serem desenvolvidas desses objetivos. Eu tenho os anos iniciais que vão do 1º ao 5º e os anos finais que vão do 6º ao 9º, tá bom? Então, na BNCC, ela esclarece como as aprendizagens estão organizadas em cada uma dessas etapas e explica aí a composição dos códigos alfanuméricos criados para identificar tais habilidades. Vamos ver. Então, na primeira etapa da educação infantil, né? Eu tenho lá os campos de aprendizagem, né? Então, na primeira etapa da educação básica, educação infantil, eu tenho como eixo de aprendizagem o eixo interações e o eixo brincadeiras. Muito candidato acha que interações e brincadeiras é um único eixo, são 2 eixos. Interações, que são as interações da criança com o adulto, a criança com os seus pares, a interação deles com os seus territórios, e as brincadeiras, que, na verdade, as brincadeiras são campos de experiência. Não existe pesquisa melhor do que a brincadeira. Eu experimento para ver se é possível. Eu espelho, mostrando o que eu entendi de determinada experiência. Eu recrio em cima de uma observação dentro da minha brincadeira. Então, são 2 campos diferentes, tá? Respeitando aí os direitos de aprendizagem para que cada criança tenha condições de se desenvolver. Para guardar esses direitos, tá? Eu tenho o hábito de brincar Big CEP, porque é um B, 2 Cs, 2 Es e só um P. Big CEP. Então, é brincar, conviver, conhecer-se, explorar, expressar e participar. E quando eu brinco, eu já estou convivendo, eu aprendo a me conhecer nos meus limites, porque eu exploro espaços, eu me expresso através da participação com o outro. E aí, em cima disso, então, eu tenho os campos desse explorar, expressar, né? Os campos que esses direitos atuam. Então, o eu, o outro e o nós. O corpo, o gesto, o movimento, se eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer os meus movimentos, motricidade. Eu vou explorar os meus traços, as cores, as formas, a oralidade, né? Eu vou conviver nos espaços, né? Vou participar das minhas experiências quantitativas e de transformação. Então, esses direitos, eles são aplicados em cima dos campos de experiência. Os direitos são 6, campos de experiência são 5. Os direitos são a forma como eu vou trabalhar em cima dos campos de experiência. Por que eu falo isso? Porque a VUNESP gosta de jogar com essas questões. O que é direito, o que é campo, o que é direito, o que é campo, e que você entenda isso. Para guardar, então, os direitos, guarda aí Big CEP,
tá bom? Já ajuda, eu acho que bastante. A diquinha aí. Então, olha, quais são os objetivos de aprendizagem? Cada um desses campos de experiências, eles são objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, e aí eu tenho letrinhas que compõem, né? Então, se eu tenho educação infantil 1, eu estou falando desse campo, educação infantil 2, educação infantil 3, a turma de 4 e 5. Então, lá no início, os códigos alfanuméricos, eu vou ter EI 01, EI 02, EI 03, tá bom? Vamos ver como é que isso aqui pode ser cobrado de vocês. De acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são: A, as interações e as brincadeiras. B, os conteúdos e os espaços. C, a escola e os educadores. D, o planejamento e a avaliação. Ou E, a música e o acolhimento. Então, lembrando que os eixos estruturantes é de que maneira será apresentado esses direitos que são colocados em cima desses campos. São 2 eixos. A criança precisa conviver com os adultos e com os seus pares e com os seus territórios. Fazendo o quê? Experiências, que é o brincar, tá bom? Guardem assim que acho que fica mais fácil. São 2 eixos: interações e as brincadeiras, para que eu possa estar, então, conhecendo, convivendo, explorando, expressando e participando, tá bom? Então, o brincar, o Big CEP são direitos onde os eixos estruturantes, né, são colocados. Então, eu tenho os eixos estruturantes, dentro desses eixos eu tenho os direitos, que é o Big CEP assegurado, e esses direitos vão atuar aí em cima dos campos, né? Que são quem? Os meus campos de experiência. Vou falar de novo para ninguém esquecer. Cadê ele? Aqui, ó. O eu, o corpo, traços. Às vezes, eu dou essa cortada aqui, mas eu não gosto, porque em muitos concursos eles se escrevem aqui, né? O eu, o outro e todos, o eu, o ele e nós. Então, prestem atenção que esse daqui muitas vezes cai, tá? Então, corpo, gestos e movimentos, oralidade e escrita, espaços, tempos e quantidades. Se a gente for parar para pensar bem afastado, claro, eu vou entender que eu estou trabalhando a questão de integração social, eu vou ter que estar trabalhando aqui as questões de desenvolvimento de hábitos saudáveis dentro de ciências e exploração. Aqui eu vou estar trabalhando raciocínio lógico, né, de quantificação, selecionamento. Aqui eu vou estar trabalhando a parte de expressão de linguagem e escrita. Então, só para guardar aí para o concurso, tá bom? Então, o currículo paulista, né? Ele, além da educação infantil, ele também está no ensino fundamental, assim como está no ensino médio, separado por áreas de conhecimento, né? Essas áreas aí, elas estão apontadas aí no Conselho Nacional da Educação, no número 11/2010, esse 27 também foi a mais, tá bom? Favorecem a comunicação entre o conhecimento e saberes dos diferentes campos curriculares. Então, novamente, lá, ó, ensino fundamental, eu tenho os componentes curriculares, que são dos anos iniciais e finais, desenvolvidos aí dentro dessas áreas de conhecimento. Então, a área de linguagens, língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, tá bom? Dentro da área de matemática, ciências da natureza, porque eu estou falando aqui, ó, de fundamental. No ensino médio, essas áreas se abrem, né? Ciências humanas, geografia e história. Quando eu passo para o ensino médio, essas áreas se abrem.
Então, as áreas de conhecimento, né, específico de cada uma das suas matérias, né, essas competências, elas vão explicitar aquelas 10 competências que a gente falou lá em cima, né? E eu tenho as competências específicas de cada área, né? Eu entender matemática, o que é tabuado, o que é cálculo, isso não foge, né? Então, isso é específico de cada área. Em língua portuguesa, eu vou ter que explicar o que é letramento, o que é alfabetização, o que é isso, é a competência daquela área. O conteúdo é a competência de entender o que é aquilo, desenvolver através das habilidades, juntar essas habilidades e desenvolver uma competência. Quais são as habilidades que eu vou desenvolver? Eu vou conhecer as letras, eu vou conhecer a formação de palavras, formar palavras é uma habilidade, ler é outra habilidade, dar significado à minha leitura é uma outra habilidade. Quando eu junto fazer as palavras, conhecer as letras, fazer a palavra, conseguir ler e entender o que eu li, aí eu desenvolvi competência leitora. E aí, ainda dentro dessa competência, eu tenho que ter habilidade de interpretação, eu tenho que ter uma habilidade emocional, porque as palavras têm sentimento, então, habilidades sensoriais, que são galgadas, vão sendo crescente, né, ao longo da vida, essas habilidades para que desenvolva-se essa competência geral. Tem que ficar bem claro para vocês o que é competência e o que é habilidade, tá bom? Então, eu tenho as unidades temáticas com seus objetivos e as suas habilidades, né, que são articuladas aí horizontalmente e depois numa progressão durante todo o ensino fundamental. Aqui tem a explicação de cada uma dos campos, mas antes de eu começar a falar dessas questões aqui, eu queria ver se tinha alguma pergunta no chat. Não tem? Vou continuando, gente. Se tiver, levanta a mãozinha, pergunta aí no chat que eu vou parando. Então, dentro da educação infantil, no contexto de educação básica, né, eu tenho aí os 6 direitos de aprendizagem que asseguram aí as condições para que essas crianças possam desenvolver o papel ativo no seu ambiente, que convivem, né? A criança é um sujeito histórico, é um sujeito de direitos, né? Que eles constroem não só o significado sobre si, mas sobre o outro e o mundo social, transformando-o, né? Então, aí está o Big CEP, para que vocês possam fazer a leitura vagarosa aí nos estudos e entender mais ou menos aí cada um deles. Então, conviver significa ter um ampliamento de conhecimento de si e do outro. O brincar é uma experiência, né, que deve ser valorizada como estímulo ao desenvolvimento do conhecimento, tanto imaginativo, criativo, quanto as experiências emocionais e as trocas. Então, no momento do brincar, eu faço uma grande experiência com a sociedade, com o que eu aprendi, o que é limite, o que é transgredir esse limite e construir algo mais, é através da brincadeira. E aí, para isso, eu preciso ter uma participação ativa na vida cotidiana, né? Tanto na escolha dessas brincadeiras, nas escolhas dos temas da sala de aula, na escolha dos meus materiais, isso é participar para a criança, permitindo aí explorar então, os movimentos aeroespaciais, quanto movimentos de coordenação fina, quanto coordenação grossa, quanto movimentos circulares no ambiente, né? Explorando a escola e fora dela, as noções de natureza, os saberes das culturas, a diversidade cultural, isso é o explorar. E, através desse conhecimento, se expressar, saber dar a sua opinião, dialogar, fazer novas hipóteses, novos finais para as histórias, né? Colocar em prática saberes adquiridos aí da convivência. E assim também construir o que é sobre si, sobre o mundo ao seu redor, né? Constrói-se, então, uma identidade. E aí, a partir de todas essas campos aí, esses direitos de aprendizagem, o indivíduo passa a conhecer-se. E aí eu estou trabalhando a questão da autonomia. Conhecer-se não é só se conhecer, é desenvolver responsabilidade social para com o outro, né? Bom?
Depois vocês veem aí devagarinho, se tiver alguma dúvida. E aí, de que maneira isso pode ser cobrado num concurso, né? Tendo em vista aí os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica, propostas pela BNCC, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram à educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações dos quais possam desempenhar um papel ativo em um ambiente que as convidem a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas a resolvê-los, nos quais possam construir significados sobre si, os outros, o mundo social e a natureza. Assim, a alternativa que corresponde a esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento é o Big CEP. BCCEEP, Big CEP, tá bom? E vocês aí, muito rapidamente, já guardaram. É isso aí. Conviver, ó, Big CEP, ó, né? Então, brincar, explorar, expressar, participar, conviver para conhecer-se, tá? Então, lembrem-se que os direitos são 6 e os campos são 5. Então, quando vocês verem 6, vocês já sabem que eu estou falando de direitos. Quando cai no concurso, já vi misturar as duas coisas, colocar tanto questões dos campos quanto dos direitos. Então, prestem atenção que os direitos é que atuam em cima dos campos de conhecimento. Bom, acho que essa estava até que tranquila, podia cair bastante, assim, que a gente ia arrasar na prova. Então, os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, na aprendizagem essenciais, compreende tanto o comportamento do indivíduo, quanto as habilidades de conhecimento, quanto as vivências, né, que promovem essas aprendizagens, e a diversidade dos diversos campos de experiência. Aí, campo, sim, sou eu, outros traços, oralidade, verbalidade, né, as experiências, aí são os campos, né, sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturantes. Já vi cair várias perguntas em concursos, mas sempre cobrando isso. Às vezes é para preencher lacuna, às vezes é para dar interpretação sobre uma frase que contemple interações e brincadeiras, mas os eixos estruturantes sempre caem, viu? Essas aprendizagens, portanto, constituem objetivos de aprendizagem, né? E aí, reconhecendo as especificidades, né, a educação infantil, ela se organiza em 3 grupos. Então, ó, presta atenção que eu tenho crianças bem pequenas, crianças e crianças pré-escolares, tá? Então, de 0 a 1 ano e 6 meses, eu tenho uma capacidade de desenvolvimento, né, limitado pelas motricidades ainda a serem desenvolvidas. De 1 a 3 anos, eu já tenho um conhecimento do meu próprio corpo, das noções aeroespaciais, uma noção maior de equilíbrio e de motricidade, onde eu desenvolvo outras aprendizagens. E com 4 e 5 anos, eu já conheço melhor os outros campos de conhecimento e exploro melhor, dando aí a minha opinião já mais bem estruturada. Então, são 3 grupos divididos por faixa etárias. Guardem essas faixas etárias, porque em concurso, às vezes, é cobrado qual é a faixa etária de cada uma delas. Então, criancinhas bem pequenas é de 0 a 1 ano e 6. As crianças da creche, então, assim, crianças bem pequenas e crianças de creche. Então, de 1 ano e 7 a 3 anos e 11 meses. E a turma da pré-escola, 4, 5 anos e 11 meses. 6 anos está no fundamental, ok? Então, os campos de experiência, o que eles falam, né?
O campo do eu, o outro e o nós é para realmente reconhecer-se como indivíduo, respeitar as diferenças, compreender quem são as suas partes do corpo, como elas trabalham, como elas atuam em relação ao outro, respeitar os movimentos e as limitações do outro e conviver em paz, né? Sem morder, sem bater, sabendo que o outro corre um pouco mais, outro é um pouco mais baixo, outro é um pouco mais gordinho, cada um tem as suas especificidades, mas trabalharemos todos de forma colaborativa e respeitosa, né? No campo dos corpos, gestos e movimentos, eu vou estar trabalhando mais as motricidades, a coordenação motora, a percepção de o que o meu corpo é capaz de fazer, domínio dos meus movimentos no espaço, né? Noções aeroespaciais, de longevidade, de direita, de esquerda, de concepção de centro, meio, entre, né? Embaixo, em cima. Então, são concepções desse campo. As experiências dos traços, sons e cores. Então, as questões das músicas, como eu vou ter aí a oportunidade de me expressar cantando, dançando, fazendo mímica, fazendo gestos, me fazendo entender sem a verbalização, a diferença de cores que me deixa mais triste ou mais alegre, que expressam o que eu sinto, né? As percepções auditivas de sons diferentes, né? A formação do traço no espaço. A criança, às vezes, ela tem uma visão de 3D do papel, então, quando ela olha o adulto, ela vai fazer só aquela cabeçona, o corpo é pequenininho, as narinas desse tamanho, por causa da posição com que ela olha o adulto. Então, tudo isso é uma forma de se conhecer a si, o espaço, e como desenhar, como expressar o espaço que eu enxergo, através dos sons, das cores e das formas. E aí vem o campo da escuta, da fala, do pensamento e da imaginação, onde a criança, enquanto sujeito histórico, recria o mundo ao seu redor, através da construção das narrativas, né? As reflexões sobre o mundo, sobre o que se fala para ela, questões críticas, imaginativas, de posturas sociais, né? A adaptação, a transgressão e a obediência a fatores sociais. E aí vem o campo de experiência de quinto, né? Que é um raciocínio mais lógico, mais matemático, de separação, de equiparação, iguais, diferentes, sequenciais, cores iguais, do tempo, antes do lanche, depois a noção de horas, do tic-tac do relógio, posição dos ponteiros, transformação da gelatina em pó numa gelatina que é água, depois numa gelatina que é dura. Na água, que ela tem os estados da matéria de formas diferentes, a observação da chuva, né? A compreensão dessas relações espaciais e temporais estão dentro do campo número 5, tá bom? E aí vem a explicação para que vocês realmente façam uma leitura calma, para que vocês guardem, aí cada um tem aquela palavra-chave, mas que explica aí a síntese da aprendizagem de cada um dos campos, tá bom? Perguntas? Não? Então, essa primeira parte da aula está concluída e o gabarito está aí para vocês. Vamos falar, então, da nossa segunda parte da aula, que é o Plano Nacional de Educação, o PNE, que a Pro já até falou um pouco, né? Qual é a finalidade dele? A qualidade educacional. Ele foi feito em 2014 para durar até 2024, mas devido às mazelas ocorridas na pandemia, foi esticado aí. E aí, agora a gente vai ter que repensar num novo plano, né, decenal. Quando eu falo da duração do plano, ele é decenal, ele vale por 10 anos, tá? Ele está vinculado lá ao artigo 214 da Constituição, que já previa que cada um dos estados deveria também de fazer o seu plano
de melhoria de qualidade educacional. Então, a gente tem esse que a gente estuda, que é o nacional, que vale para todos os estados e municípios, tá? É um plano que vale para todo mundo. Depois eu tenho um plano municipal, um plano estadual que conversam com este plano. Eles não podem ir fora desse plano. Eles têm que conversar, melhorar, ampliar, mas basicamente todos os estados e municípios seguem as diretrizes que desse plano, que é o Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque o plano tem a finalidade de acabar com o analfabetismo, atender todas as crianças que estão fora da escola, colocar dentro da escola, que é isso, que é universalizar o atendimento escolar, melhorar essa educação que é entregue, né? Não posso ter uma criança que está lá no primeiro ano do ensino médio que não sabe ainda escrever o próprio nome, então eu preciso melhorar a qualidade dessa entrega da educação, né? Formando aí profissionais que consigam atender essa demanda de letramento, de alfabetização, e que realmente entregue aí para esse aluno condição dele conhecer, desse professor realmente ser mediador, desse professor realmente ser criador de condições para que esse aluno realmente compreenda. E aí eu vou conseguir diminuir as desigualdades, porque se todo mundo é alfabetizado, eu vou dar condição de uma pessoa menos favorecida, em estado de vulnerabilidade, buscar esse seu lugar ao sol, né? Se eu vou promover a inclusão daquelas pessoas que eram apartadas da educação, que não tinham direito à educação, antigamente os atípicos eles só eram cuidados, eles não eram formados educativamente, né? Não tinha o trabalho de ser feito uma adaptação de conteúdo para que o atípico, né, que é o deficiente, ou o transtorno global de desenvolvimento, ou superdotado, ou super conseguisse estar junto e incluso na sociedade. Então, isso também é finalidade da nosso Plano Nacional de Educação, tá? Por quais caminhos nós vamos seguir, né? Superando as desigualdades, garantindo a aprendizagem e a qualidade de ensino e gestão democrática. O que é gestão democrática? Gestão democrática é quando todo mundo fala, a maioria do que foi votado para todo mundo que deu a opinião é acatado, e o que é acatado, todos são corresponsáveis para que dê certo. Então, isso é uma gestão democrática. Uma promoção de equidade, ou seja, dar condições diferentes para as necessidades diferentes, para que todo mundo chegue num patamar igual, respeitando a diversidade de cada um, sustentabilidade socioemocional e sustentabilidade do planeta, visando aí os direitos humanos, tá bom? E a continuidade uma nação em crescimento, né? Então, a estrutura desse plano ele foi composto por 20 metas e 177 estratégias. A responsabilidade para que ele dê certo é compartilhada, né, entre a União, Estados, Distrito Federal e município. A União ela tem a obrigação de manter a verba, os estados e os municípios de fazer acontecer, bem como o Distrito Federal, que deve fiscalizar se isso tudo realmente está acontecendo. Professora, se são 20 metas, por que você só está apresentando algumas? A gente só está apresentando as mais cobradas e as mais específicas dentro do que vocês vão estar fazendo de concurso. As que mais caem, tá bom? Então, aí tem um mapa mental do que é o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Ele é um instrumento de planejamento para a educação por 10 anos, com o propósito de estar com essas metas de atendimento, né, e melhoria de qualidade, né? A abrangência vai desde a educação infantil até o ensino superior, garantindo, então, qualidade, equidade e inclusão, tá? Então, esses 3 objetivos são do Plano Nacional de Educação: qualidade, equidade e inclusão.
Como é que é feitas as atualizações e monitoramento? São feitos relatórios bienais pelo INEP, né, Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, sobre o cumprimento das metas, quanto dessas metas foi cumpridas. Quando a gente fala em meta, sempre tem percentuais, tá? Então, a gente observou que o impacto da pandemia fez com que essas metas não fossem atingidas ou bem precariamente atingidas. E aí, então, houve uma discussão dessa prorrogação dessas metas até 2034, tá bom? Quais são essas diretrizes? Quais são os caminhos a serem seguidos para que realmente eu consiga ter qualidade, equidade e inclusão? Acabar com o analfabetismo, todas as crianças dentro da escola, uma escola sem desigualdades educacionais, ou seja, todo mundo tem uma base comum curricular para que todo mundo tenha o mesmo mínimo de atendimento, promover equidade social e regional através de um currículo adaptado, garantir financiamento adequado, tanto do governo quanto dos estados e municípios, né? Então, o governo dá aí 18%, o município dá 25%. Mas a meta do Plano Nacional não tinha a ver com isso. A meta era que 10% do PIB fosse voltado para a educação. Hoje a gente tem em torno de 7,5%. Quando o plano foi feito, estava em torno de 5,5%. Ou seja, também não conseguimos. Fortalecer essa gestão democrática, onde todos os atores envolvidos conversam e são responsáveis por essa promoção de qualidade, né? Promovendo aí um desenvolvimento sustentável da sociedade e do planeta, porque numa sociedade onde uns têm muito e outros têm pouco, ela não é sustentável, ela gera uma certa violência e um desagrado total, e aí a gente não consegue crescer, vencer enquanto sociedade. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um respeito pela diversidade cultural, social e pela inclusão. Então, a avaliação das metas, né, que foram feitas para serem ampliadas de 2024 para até 2034, né, foi um documento aí com 5 dessas metas, né, porque aliás, desculpa, foi olhado as 20 metas, né? E apenas 5 foram plenamente cumpridas até aí o final de 2024, que é o currículo, a BNCC, né? Essas a gente conseguiu realmente fazer a lei de inclusão, fazer os planos de todos os estados terem um plano de ação. Isso foram metas que a gente conseguiu. Mas a grande maioria das metas ou ficou parada ou a gente não conseguiu chegar lá. E quais foram essas metas que ficaram paradas ou a gente não chegou lá? Primeiro, a questão da educação infantil, né? Que é a turma das crianças estarem todas dentro da escola. A gente não avançou muito com as questões de creche. As filas de creche continuam imensas, né? Com baixo índice de cobertura, né? As turmas de 4 e 5 anos, a gente ainda conseguiu uma melhoria. A universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, que são a educação inclusiva. Eu realmente ter um atendimento adequado e de qualidade para a educação inclusiva. Hoje a gente ainda tem a integração, não a inclusão. Integrar é fazer com que a pessoa se adapte ao sistema, e não o sistema abra espaço para que a pessoa se inclua. Então, essa é a grande impasse, a grande dificuldade de atendimento dessa meta de número 4. As escolas ainda precisam de muita formação, capacitação, para que realmente as pessoas estejam inclusas nas aulas. A educação de tempo integral, que é a grande dificuldade, né? Em 2022, menos de 20% dos alunos estavam em ensino integral e a meta era atingir 50%. Lembra que a professora falou disso lá em cima? Aumentar em 50% aí a oferta de escolas com horário integral, né? E a gente não conseguiu, chegamos em 20%.
E a qualidade que, né, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Pesquisa, aí, né, o Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro, aí, né, que é o IDEB, estagnou em 2015 por causa da pandemia. As crianças não sabem ler, não sabem escrever e não sabem fazer conta. Então, a pandemia piorou muito essa qualidade aí, medida pelo IDEB, né? O índice de desenvolvimento educacional brasileiro caiu, inclusive. Eu acredito que teve uma regressão, não teve crescimento, porque o número de analfabetos funcionais cresceu. Então, copia, mas não sabe nem o que escreveu. Formação dos docentes, né? Tem que melhorar, houve um avanço, mas tem que melhorar, para isso que foi feito o programa do PARFORM, né, que é um programa para atendimento e regularização da formação dos professores, né, com avanços pontuais aí em licenciaturas, e dentre essas licenciaturas, as matérias voltadas à inclusão, que precisaram ser melhoradas, né, a qualificação contínua aí, foram metas que não atingimos. Essas 5 aí foram as principais metas analisadas, tá bom? E por isso que a gente põe elas, porque provavelmente essas que podem cair no concurso e que a gente tem observado, tá bom? Então, vamos ver aí, olha, sobre a meta 4. Leia o texto, né, acima, 13.025 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Então, a meta de número 4, para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica, o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Qual era a meta? Era universalizar público ou conveniados, organizar essas crianças dentro da escola, igualar essas crianças dentro da escola, proteger essas crianças dentro da escola ou definir essas crianças dentro da escola. O que vocês acham? O que seria a meta 4 em relação ao público de 4 a 17 anos para inclusão? Universalizar, organizar, igualar, proteger ou definir. Para o primeiro verbo a gente já consegue, né? Enfim. Em classes e escolas e serviços especializados públicos ou conveniados, nacionais ou internacionais, certificados pelo MEC, confissionais filantrópicos com fins lucrativos, urbanos e rurais. O que vocês acham? Só 3 responderam, eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Mas ninguém se arriscando, gente. Vocês estão com medo? Gente, a meta 4 tá aqui, ó. Vamos voltar até para vocês olharem com certo valor nessa meta. A palavra universalizar pode assustar, mas a verdade é essa, que todas as crianças deficientes estejam matriculadas na rede regular de ensino, ou todas as crianças atípicas, desculpa, a palavra deficiente está errada. Atípicas, por quê? Porque eu tenho deficiente, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Esses alunos, eles precisam estar todos dentro da escola, né? Começando lá na educação infantil. Isso é uma meta de qualidade de trabalho da educação, tá bom? Então, a nossa meta 4 para a população com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, é universalizar, tá? A gente não precisa organizar eles, a gente precisa atendê-los, tá bom? Eu não vou igualar eles a ninguém, porque cada um deles tem a sua especificidade.
proteger está no ECA, e a gente vai estar sempre protegendo. Mas aí, se eu for ficar pensando na D, eu vou no restante aqui. Filantrópico ou confissional não pode ter fim lucrativo, tá bom? Para poder estar sendo parte do trabalho de escola pública. Ela não pode ter fins lucrativos, porque ela vai receber verba do governo e tudo que ela receber do governo, no dia que ela fechar, ela tem que devolver para o governo. Ela não tem fins lucrativos. Então, a D está errada, tá? Em serviços especializados, eu não vou definir a população, né, de 4 a 17 anos, então esse verbo aqui já cai fora. Eu vou sim universalizar o atendimento, tá bom? Em serviços especializados que podem ser públicos ou conveniados ao sistema público. Esses conveniados, eles devem de ser confissionais, filantrópicos, associação de pais, mas todos eles sem fins lucrativos, porque para ele receber verba de atendimento à criança da escola regular, ele vai receber verba pública. Patrimônio erário público é público. Então, se um dia eles deixarem de atender e compraram qualquer coisa, eles vão ter que devolver todo esse patrimônio ou erário público para os cofres públicos ou para sistema de qual eles pegaram alguma verba. Tá bom? Dúvida dessa questão? Alguém achou ela um pouco difícil, não entendeu? Quer aproveitar para perguntar? Não? Vou para a próxima, gente. Então, a avaliação das metas, né, que foram feitas para 2024 até 2034, eu tenho lá as principais, né? Então, eu tenho a meta 17, que essa não atingiu, né? E a gente precisa, que ela não foi cumprida, a gente precisa muito, nós concurseiros, nós nativa, nós contratados, nós precisamos muito a valorização salarial docente, né? Que não foi cumprida, a equiparação salarial não ocorreu, prefeitura, estados, diferenças entre professores e demais profissionais de níveis superiores ainda é expressivo. Um professor estuda 18, 20, 24 anos e não consegue ganhar dentro da sua área o que um engenheiro ou outra área, judiciário, ganha, né? Então, a valorização é uma meta a ser cumprida. Financiamento da educação, que a Pro já chegou a falar, né? A meta era 10% do PIB e hoje não passa de 5,5%, 6%, né? Que não chegou. E as principais causas disso é que cada um que entra lá não dá continuidade à política pública anterior, né? Subfinanciamentos para que as coisas realmente andem, né? Especialmente nos municípios mais afastados, né? Uma baixa articulação entre os entes federativos, entre a União e os estados e as ausências de responsabilidade, entre os entes federativos também. Então, a prefeitura ela é responsável preferencialmente para alfabetizar. O estado tem que entrar, às vezes, ajudando nessa formação de novas escolas, de atendimento da demanda, porque às vezes o município não dá conta. Então, a articulação entre os sistemas precisa acontecer para que a coisa ande, né? Fora o fato da pandemia, que acabou com muita coisa, né? Então, a implicação para os concursos e políticas públicas, né? As metas seguem sendo referências, referências normativas. Os concursos cobram as metas, né? O PNE, né, deverá retomar metas não cumpridas, que é de 2024 a 34, vão essas que não foram cumpridas, e os concursos cobram metas de indicadores de desenvolvimento educacional, né? Tempo integral, educação inclusiva, valorização dos docentes, educação infantil e básica, né? O atendimento de creche e pré-escola, a gestão e o financiamento da educação são temas, esses 5 temas é o que a gente mais vê sendo cobrado no concurso, tá bom?
Então, as metas de 2024 a 2034 são relativas à alfabetização, alfabetizar 80% das crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. Já vi cair esta pergunta um monte de vezes, tá bom? E alcançar 100% da alfabetização em até 10 anos, 2034, tá? Então, a universalização até 2016, que era a meta que não foi cumprida, e agora a gente tem aí a universalização da pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, ampliando a oferta para 60% das crianças de até 3 anos. Ou seja, o que vai entrar aí é a questão de creche, né? Então, a meta aí, as novas metas aí, 2024, 2034, aqui eu falava até o terceiro ano, hoje eu já falo até o segundo. Aqui eu falava de criança só de 4 e 5, aqui eu começo a falar da criança de até 3. No ensino fundamental e médio, eu falava de um acesso, né, e elevar a taxa de matrícula até 2016 aí, e agora eu falo em universalizar, né? E universalizar o acesso do ensino fundamental e médio de crianças de 6 a 17 anos. Então, eu falava de uma meta de matrícula, hoje eu falo em atender todo mundo, do primeiro ano até o final do ensino médio. Aumentar a taxa de escolas integrais, garantindo aí uma matrícula de integral em 55% das escolas, atendendo pelo menos 40% dos estudantes com o ensino integral. Antes eu falava de ter 50% das escolas atendendo 25% dos estudantes. Hoje eu falo de estar aumentando para 55% e atendendo 40% desses estudantes. Eu falava de elevar a escolaridade da população de 18 a 29 anos para 12 anos, porque a turminha parava lá com 14 anos, a maioria, e hoje eu estou falando em reduzir as desigualdades de aprendizagem entre os grupos sociais. Ou seja, eu falo em fortalecer, inclusive, o EJA, quando eu falo em reduzir desigualdade, tá bom? Nas questões profissionais, eu falava em triplicar matrícula de educação, agora eu falo em expandir matrícula para atender 50% dos estudantes, com 45% no setor público, tá? Aqui eu falava em escola técnica, agora eu falo na escola pública. No ensino superior, eu falava de elevar a matrícula para 33% da população de 18 a 24 anos, agora eu falo em 40% em graduação e ampliar o número de mestres e doutorados. Então, aqui, as metas que não foram cumpridas e que estão sendo ampliadas para o atendimento nos próximos 10 anos. Então, o concurso vai te cobrar o quê dessas que não foram atendidas? Essas mudanças. Então, não vou alfabetizar até o terceiro, até o segundo, eu vou tentar atender a creche, eu vou atender todas as crianças de 6 a 17 anos, ou seja, fundamental e médio, eu vou atender 40% dos estudantes dessas 55% das escolas, eu vou atender 40% deles em estudo integral, vou tentar reduzir a desigualdade dos alunos, dependendo das diferenças de vulnerabilidade, né? Porque quanto mais pobre, mais rápido larga a escola. Então, atender e reduzir essa desigualdade educacional, profissionalizar em escola pública, não só em escola técnica, mas aumento de atendimento de profissionalização na escola pública e aumentar o número de mestres e doutores entre os professores formados, tá? Em relação à diversidade, né, eu falava em utilizar acesso à educação para a população com deficiência, hoje eu falo em atender todos os alunos com algum tipo de atipia na escola regular, né? Antes eu falava, eu não tinha nenhuma meta específica para a questão de conectividade, internet e tudo mais, hoje eu falo em atender
a conectividade de pelo menos 50% das escolas e mantendo 60% desses alunos com cultura digital. E aí, aqui, ó, eu tenho um mapa para vocês se lembrarem, talvez seja um pouco mais fácil no mapa, né, da gente se achar. Universalização da educação infantil, aumentar o número de creches, universalização da turma de ensino fundamental, ó, de 6 a 14 anos, no ensino médio também, até os 17, melhoria aí, diminuir as diferenças através do EJA, alfabetização das crianças aí, olha, valorização dos professores, aumentar o número de professores pós-graduados e doutorados, aumentar a taxa bruta, né, para 50% e a taxa líquida de 33%. O que é isso, professora? A taxa bruta vai contar todos os alunos que devem estar matriculados lá e que estão na idade e não estão na idade. Aumentar a matrícula. A taxa líquida é aumentar a matrícula daqueles que deveriam estar lá na idade correta, tá? A bruta vai todo mundo, na líquida, aqueles que têm que estar na idade certa, entrando no ensino superior. Ou seja, eu tenho aquela turma que termina o ensino médio e vai entrar direto para a universidade. E eu vou aumentar o atendimento de todos, inclusive o de EJA, que está fora da idade, para 50%, taxa bruta. E eu vou aumentar em 33% aqueles que vão sair direto do ensino médio, com a idade correta, em 33%, para estarem em universidades, tá bom? E oferecer aí 50% das escolas públicas com ensino integral. Vamos ver, mapa mental terceiro ano, alfabetização segundo ou terceiro ano. Então, aqui, ó, tem que ser segundo, viu, gente? Eu vi aqui. A gente tinha uma meta até o terceiro e a gente está melhorando a meta para o segundo, tá? Então, aqui seria a alfabetização até o segundo. A meta era até o terceiro. Agora, até 2034, melhorar a meta para até o segundo, tá bom? Então, essas novas partes podem cair. Essas novas partes podem cair. O que mais? Na verdade, é uma melhoria do debate. Então, o concurso quer saber se vocês estão antenados com as atualidades, né? Então, a gente tem feito essas melhorias através de decretos. Então, assim, quando vocês leem o edital, tem muito decreto lá colocado, e esses decretos estão mostrando exatamente essas melhorias que foram feitas aí. Então, sim, Eduardo, pode cair, tá bom? E aí, ó, como é que pode cair, né? Eu acho que vocês devem ter estudado o Moacir Gadotti com a Selma ou com a Andréia, não sei, né? O Moacir Gadotti, ele defende a autonomia do aluno, né? O professor como um criador de condições, ele vai estar se baseando nos 4 pilares, né? O aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser, para que o aluno desenvolva a cidadania, tá? Então, é do Moacir Gadotti essa pergunta. O que o Moacir Gadotti afirma? Que, de acordo com o Plano Nacional de Educação, a gestão democrática dos sistemas de ensino é entendida como uma das dimensões fundamentais que impede que os estudantes sejam reprovados em virtude de mau comportamento, possibilita o acesso à educação de qualidade e à formação para a cidadania, promove a manutenção de uma educação autoritária nas escolas públicas, propõe uma escola na qual deixarão de existir as avaliações com provas e notas, desvaloriza a hierarquia na escola e anula a autoridade do diretor e dos professores. Então, segundo o Gadotti, o Plano Nacional, quando fala de gestão democrática de ensino, a gente entende como uma das dimensões fundamentais A, B, C, D ou E. O que vocês acham? A gestão democrática impede que os alunos sejam reprovados?
A gestão democrática possibilita o acesso à educação de qualidade e formação para a cidadania? A gestão democrática dos sistemas, né? Ele promove uma manutenção de uma educação autoritária? A gestão democrática dos sistemas propõe uma escola na qual deixará de existir avaliação? Ou a gestão democrática dos sistemas desvaloriza a hierarquia da escola? O que vocês acham? Ai, todo mundo de B, todo mundo afinadinho. Isso aí, gente. A gestão democrática, ela busca a corresponsabilidade de todos, né? E o Gadot, ele afirma, inclusive, que ao todo mundo ter a compreensão dos seus papéis sociais, nós vamos estar criando aí pessoas mais cidadãs, né? A escola mais cidadã, uma formação mais cidadã. É isso aí. Então, quando todo mundo é responsável, não vai impedir que o estudante seja reprovado, mas vai entender que as formas como foram aplicadas, toda a sistemática de corresponsabilidade de todos para que ele seja aprovado. B, certinha, possibilita o acesso, não promove uma educação autoritária, até porque a gente fala em gestão democrática, é onde todo mundo é ouvido, e aí essa voz de todo mundo dá força para o diretor da escola manter o sistema funcionando, então essa E, de jeito nenhum, né, anula a autoridade do diretor, não existe isso, né, ele, muito pelo contrário, corrobora, né, ele ajuda. E não existe isso aqui de deixar de existirem avaliações e provas, até porque as avaliações elas não são no intuito de reter, mas sim de recuperar, de mudanças de rumo. Hoje a gente vê a avaliação como uma forma de direcionar, de mostrar o erro para que a gente crie condições do acerto, tá bom? Então, inclusive, o Moacir Gadot fala muito disso, né? A autonomia do aluno, o professor como um criador de condições, o aluno, para que o aluno possa se desenvolver como o professor vai ser um especialista do grupo, né? Onde o aluno vai estar construindo um saber e buscando, então, uma sociedade solidária, tá bom? Que tenha oportunidades para todos, ou seja, uma sociedade cidadã, tá? Com uma sociedade com consciência. Então, se vocês verem aí alguma coisa do Gadot, vocês já devem ter visto com a Selma, mas só estou reforçando, tá bom? E 3, a Lei 13.005 de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, o PNE, determina em seu artigo 2º que, entre outras, são diretrizes da PNE a universalização do quê? Da educação em tempo integral no ensino fundamental e a garantia da alfabetização e do letramento pleno até o 2º ano do ensino fundamental. B, a universalização da EJA integrada ao ensino técnico e a oferta de transporte, material e uniforme escolar a todos os estudantes, de modo a efetivar a gratuidade da educação básica. A PNE diz que a universalização do acesso à educação infantil, creche e pré-escola e a erradicação da distorção idade e ano escolar no ensino fundamental e médio até o fim da vigência da PNE. Fala sobre a universalização do atendimento escolar e a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos e que se fundamentam à sociedade. A universalização de acesso a curso de pós-graduação gratuito aos profissionais da educação pública e a inclusão de ensino de Libras como disciplina obrigatória ao longo da educação básica. Essa, eu acho que de todas, era a que tinha um pouco maior o grau de dificuldade, né? Estou vendo ali que já teve gente que respondeu, vou dar um tempinho para mais alguém falar mais alguma coisa para a gente tirar dúvida. Mais ninguém? Se arrisca? Só o povo que respondeu mesmo? É isso aí, gente, certinho. Ah, olha lá, apareceu uma dúvida. Mais alguém?
Eu acho que a Ana Paula pode ter tido uma dúvida em relação a essa fala aqui, ó. Quer ver? Quando ele fala aqui, olha, educação de jovens e adultos, oferecer EJA integrada à educação profissional, não, tem uma outra fala aqui sobre o EJA que eu acho que pode ter dado dúvida. Acho que aqui, ó, no ensino médio, né? Olha, reduzir a desigualdade de aprendizagem do ensino, né? Olha, elevar a escolaridade. Então, estou falando de EJA. Mas aqui, ó, Ana Paula, eu não falo em universalizar, ou seja, que todos sejam atendidos, né? A gente fala aqui de que a gente vai diminuir. E aqui, olha, o que a gente está falando é que as diretrizes para a universalização seja do quê? Do atendimento escolar, não de um nicho de atendimento, mas de um atendimento como um todo. E esse atendimento como um todo, né, uma qualidade, a diretriz principal do Plano Nacional de Educação é uma qualidade de entrega de educação, né? Fazendo com que todo mundo seja atendido, que esse bem social seja entregue realmente a todos, né? Sendo esses formados para o trabalho, com essa consciência da cidadania, trabalhando aí os valores éticos, né? Que fundamentam a nossa sociedade. Ou seja, que este aluno que foi atendido aprenda a conhecer, aprenda a aprender, aprenda a conviver com aquele aprendizado e fazer para ser melhor na sociedade. Então, quando eu falo no PNE, qualidade de educação, a universalização do atendimento escolar como um todo, tá? Muito mais do que só educação em tempo integral, muito mais do que educação de EJA, muito mais que uma educação para o ensino fundamental e médio, ou para pré-escola, ou para atendimento de Libras, o atendimento escolar para todos, e a formação para o trabalho e cidadania, com ênfase numa sociedade melhor, tá bom? Então, o Plano Nacional de Educação, ele vai sempre falar de qualidade educacional, tá bom? Não só para a Ana, mas é o que eu falo, parabéns, vocês que se arriscam, vocês têm que colocar a resposta errada, mesmo que vier na cabeça de vocês, que hoje é dia de aprender. Errar é aqui e é hoje, não no dia do concurso, para a gente esclarecer bem, ninguém ir para casa com dúvida, tá bom? E com isso a gente faz a última questão da aula de hoje. Eu agradeço a participação de todos e a aula de hoje finalizada. Fiquem com Deus. Muito obrigada da presença de vocês. Tchau, tchau.